Bom dia. Nossa aula está começando a ser gravada a partir deste momento, certo? E hoje vamos continuar com o Renascimento e continuar. Eu estava vendo aqui, eu tenho um documentário sobre Galileu, depois do Renascimento, a gente começa com a Idade Moderna. E a época de Galileu é um marco, digamos assim, do começo da ciência moderna, naquela época. Tem gente que considera que o heliocentrismo copernicano deu pontapé, né? Foi o estupim para a Idade Moderna. Muito forte essa luz agora. Foi o pontapé, o estupim, digamos assim, o começo da Idade Moderna. Então, olha, vamos recapitular aqui o Renascimento. Tá? Antes de mais nada, antes que eu esqueça, a tarefa lá, vocês podem tirar dúvidas via WhatsApp, de preferência no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, do mesmo jeito que vocês fariam em sala de aula. Iriam perguntar, né, fazer aquela pergunta, que seria em grupo, em sala de aula, né? Então, o WhatsApp ali também serve de um canal de comunicação entre a gente, entre todos que estão participando. Eu vou apresentar, acho que uma janela fica melhor, não sei, para não perder, por enquanto, o contato com a turma. Apresentando a tela, vão carregando. Pronto, o que? Renascimento. Porque sempre vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Não tem jeito. Vamos recapitular o Renascimento aqui. Uma coisa que a gente viu, que a arte medieval tinha um espaço agregado e simbólico. E o conceito de espaço agregado também está em Aristóteles. Para Aristóteles, não existia um espaço absoluto, um tempo anterior à existência do ser. O espaço é gerado pela existência. Ou seja, se não existisse a Terra, não teria o espaço da Terra. Não teria o lugar chamado Terra, esse planeta, com a ocupação, né, com a ocupação das coisas que são da Terra. Então, se não existisse a Terra, planetas, etc., não existiria também o espaço, na concepção de Aristóteles. Certo? O espaço é como se fosse algo inerente à existência daquele ser. Lembre-se também daquela diferença existência e essência. Então, o espaço é da existência. Se o ser não existe, também não existe o espaço. Então, é muito diferente do espaço newtoniano. E entre o espaço aristotélico até chegar a Newton, também tem o Renascimento. E no Renascimento, essa concepção espacial, de espaço absoluto, de vazio a ser preenchido pela existência das coisas, surge primeiro na arte, durante o Renascimento. É um agregado muito diferente do espaço newtoniano, e é a primeira evidência para os historiadores de que haveria, de que estava sendo concebido um espaço
absoluto, é pela perspectiva, pela invenção da perspectiva, que não se sabe quem foi que inventou, quem foi que criou a perspectiva, ou foi de aperfeiçoamento de coletivo, provavelmente foi um aperfeiçoamento coletivo das escolas de arte no começo dos anos 1400, na Itália, que ali foi o impulso à arte foi dado foi muito grande por conta do enriquecimento de algumas famílias, a partir do comércio mediterrâneo, que eles começaram a dominar. Começaram também a haver desenvolvimento de bancos e financiamento, e assim foi, né? Então, essas pessoas ricas começaram a investir em quê? Também em palácios, em decorar os palácios com arte, a encomendar retratos. Então, diferente da Idade Média, até o final da Idade Média, o consumidor, digamos assim, da arte era principalmente a igreja, que então era muito mais a arte sacra. Então, vamos lá. Pagamento de tributo de Masaccio, na Capela Bram, que está na Capela Bram, já mostra o uso da perspectiva. Digamos assim, aqui Jesus e os outros, acho que provavelmente aqui são apóstolos, aí eu não sei como é essa cena. Essa pessoa está atrás, você pode ver que a partir da cabeça de Jesus há linhas, aqui ele colocou linhas. Oi. Os slides não estão sendo mostrados. Eita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que parar a apresentação. Eu vou parar a apresentação e apresentar a minha tela, porque com janela não deu certo, não. Nunca tinha tentado. Vamos lá. Então, é a tela inteira. Vou voltar aqui para o... A partir desse aqui, a apresentação do slide atual. Oculta isso. Aqui, olha, a partir daqui tem linhas, certo, que orientam a profundidade. Aqui está no mesmo nível daqui dessa cena, dessas duas pessoas, né, desses dois. Aqui vocês podem ver que é que isso o pintor calculou, usou recurso geométrico para poder calcular a proporcionalidade daqui em relação aqui, que está mais atrás, e esse espaço entre uma coisa e outra estão essas pessoas junto a Jesus. Aqui segue a mesma orientação, então dá a mesma ideia de profundidade aqui. Essa aqui está o intermediário entre esses. Então, ele fez um cálculo geométrico para poder distribuir os elementos da pintura na cena. Aqui está o fundo, essa pessoa aqui bem mais atrás. Então é calculado para que tenha proporções realistas, né? Proporções realistas em relação a tudo aqui. Essas árvores aqui, ó, cada vez menores, quanto mais afastadas, e o fundo já tem um fundo assim que vai desfocando. Realmente existem três tipos de perspectivas. De perspectiva, perdão. Três tipos. A primeira é a geométrica, que faz os cálculos das proporções. A outra é a do foco. E a outra é a da cor. A gente vai falar isso já já. Certo? A questão da perspectiva
geométrica que permite a distribuição proporcional dos elementos na tela para dar a ideia de 3 dimensões. E isso, segundo autores, tem uma referência bibliográfica para vocês disso. Agora eu quero ver qual é mesmo. Eu vou procurar exatamente qual é o capítulo, porque não é daquele isso não tem a ver com o questionário que eu passei para vocês, mas vamos lá. Então, tem autores que consideram que tem 2 elementos, 2 coisas que houve, que mostraram a transformação da mentalidade da Idade Média para o Renascimento. Foi uma mudança de mentalidade. O Renascimento foi um movimento que começa com a arte, mas acaba influindo em muita coisa, na cultura geral, filosofia, etc., que é a mudança de mentalidade. Sai de uma mentalidade simbólica, religiosa, medieval, e passa a ter uma mentalidade naturalística, realista do Renascimento. É o prestar atenção à realidade, à realidade da natureza, e não mais, digamos assim, se satisfazer pelos simbolismos, pelas metáforas religiosas. Certo? Esse período aqui, aliás, é isso mesmo, ele morreu muito jovem. Foi cerca de 1425, que é considerado quando há evidências que existe a perspectiva, certo? Nessa época. Então, esse é Tommaso di Giovanni Guidi, G-U em italiano tem esse Gui, né? É Guidi, Guidi, né? 50, né? 555. 555. E vamos. Outro exemplo aqui, só recapitulando o que a gente viu, essa é a imagem, e aqui, também de Masaccio, considerando o ponto de vista aqui de quem observa, para dar essa ideia de profundidade. Então, vem para cá e para cá desce, né? Como que estivesse olhando para cima de uma estrutura realmente arquitetônica, com essa abóbada. É abóbada não mesmo, deixa para lá. Que a abóbada é só circular ou pode ser não, eu não sei. Certo? Então, aqui as proporções, aqui Deus mais atrás, Jesus aqui, e pronto, né? Agora vamos lá, continuando. Eu coloquei dessa forma, certo? E depois falaram, eu só estou vendo, alguém até uma vez, no período passado, eu só estou vendo qualidade. Não, tem defeito no meio. Eu vou até reforçar os defeitos para dizer que perfeito ninguém é, né? Agora, ele tinha muito mais qualidade do que se pensa na realidade. Músico, imagina uma pessoa que fosse músico, cantava, tocava bem e até cozinhava bem. Teve uma época da vida que ele montou um restaurante para os amigos, porque ele era muito sociável, ele tinha muitos amigos. Ele era o oposto do nerd, o oposto, digamos assim, de Newton. Simplesmente o oposto de Newton, até a mentalidade, a própria cabeça era oposta. Ele não tinha vocação para a matemática algébrica. Ele era um geômetra. Bonito, alto, musculoso, cabelo louro, cacheados e longos.
cercado de amigos, sempre ajudava eles, homossexual, né, assumido no Renascimento. Vegetariano, personalidade radiante, muito, conversava muito, magnética, e tinha muito, era muito admirado, certo? Tornou-se muito conhecido inicialmente pelos espetáculos teatrais que dirigia e produzia, realmente para os Medici, né, para a família Medici, especialmente como cenógrafo e pelos efeitos especiais. Efeitos especiais na época significava cordas, cabos, né, com rodanos e efeitos práticos de teatro, né? Também se tornou conhecido por suas habilidades de engenheiro e projetista, bem como pela cultura geral muito ampla. Não teve educação formal, foi filho bastardo, era um bastardo, um ilegítimo, que não recebeu nada de herança, mas o pai deu nome para ele. Isso era possível na época. Nos anos de 1400, era possível um pai reconhecer como filho, mas reconhecer como um filho ilegítimo. Dar um nome e pronto. Então, nesse caso, a pessoa recebeu apoio do pai, apoio extraoficial. Mas, como ele era ilegítimo, ele não pôde receber a herança. Aí está um defeitos. Inconstante. Mudava de ideia muito. Não terminava as coisas que fazia. Era muito difícil ele concluir um trabalho. Era muito difícil ele concluir um trabalho. Sempre mudando de projetos e objetivos. Raramente concluía um trabalho que começava. Não publicou nada. Deixou tudo anotado em cadernos, que acho que o objetivo dele era muito mais para si mesmo do que para a divulgação, para os outros. A questão que ele realmente aqui, o defeito principal está aqui, certo? Mas a curiosidade era a coisa estrondosa e a capacidade de observação. Então, a gente pode dizer que ele era principalmente um observador. Também pintava, mas deixou poucos quadros. Finalizado. Ele começou um bocado, mas também pintava. Vou colocar aqui por último, porque tem uma carta que ele escreveu se apresentando para um patrono, que ele fala de tudo, fala que ele pode contribuir com aquela cidade. Eu acho que foi a carta que ele escreveu para o Medici. Ele falou assim, acho que foi essa carta, que ele poderia, como eles governavam a cidade de Florença, né, a família Medici, até a época de Galileu, a gente vai ouvir falar de novo dos Medici lá na época de Galileu. Sim, mas aqui, essa época foi o auge do poder da família Medici. Depois daí só fez cair. Foi entrando em decadência. Deixou poucos quadros de trabalho finalizado. Então, uma coisa que ele colocou foi que, na sua apresentação, que ele iria contribuir fazendo projetos de palácio, projetos de melhoria da cidade, projetos de armas de guerra. Ele era um pacifista, mas que não se negava a projetar coisas voltadas para a guerra. Então, Leonardo de Ser Piero da Vinci. Né? Estou apresentando Leonardo da Vinci, né? Leonardo de Ser Piero. Ser Piero é o nome do pai, Piero da Vinci. O nome todo seria Leonardo de Ser Piero da Vinci. Uma biografia muito boa aqui é de Walter Isaacson, que eu li, né, que é bastante volumoso e tem muita coisa da parte artística mesmo que
Eu copiei uns capítulos e coloquei em PDF para vocês, mas esses capítulos só é da parte mais científica, filosófica, né? A questão de método dele e de estudos anatômicos, estudos geométricos. Então, vamos lá. Aqui dei um exemplo de algumas obras, aqui só para ilustrar o próprio pensamento de Da Vinci, certo? Esse quadro ele foi leiloado recentemente. Esse quadro que é o Salvator Mundi, em que não sei, porque aqui numa foto, ainda transmitida agora, etc., não dá para ver como se veria o quadro ao vivo, né? Mas o rosto de Jesus está menos nítido do que a mão. Então, é para o espectador focar a mão e a mão está na frente. E esse é o tipo de perspectiva também, em que provoca um desfoque. O que está mais próximo, o nosso olho foca, e o que vai ficando afastado, né, perde o foco. Outra coisa que ele usava muito, ele era o sfumato, ou seja, os contornos eram desfocados para dar mais realismo à arte, ao trabalho. Isso dava mais realismo ao trabalho, porque no desfocado, um momentinho. Nesse desfocado, é mais real em relação ao que a gente vê. É bem diferente da arte da pintura de Michelangelo. A pintura de Michelangelo, ela é muito... Os contornos são muito definidos. A gente não vê daquele jeito. Os críticos dizem que Michelangelo pintava como se fosse um escultor, porque ele era um escultor, né? Então, ele esculpia na tela, ou na madeira, ele esculpia na hora, porque ele dava muita ênfase aos contornos. A gente não vê daquele jeito. Se vocês verem, presta atenção numa pintura de Michelangelo, tem um contorno muito definido. E nossos olhos não enxergam daquele jeito. Por melhor que seja, quando a gente olha só a figura de cada coisa, mas o contorno é irreal. É diferente da Vinci. Aliás, Michelangelo era o oposto do Da Vinci. Michelangelo era um sujeito mais novo, mas, por exemplo, Da Vinci provavelmente era um agnóstico ou ateu. Também tem isso, é outra coisa do pensamento moderno dele. Porque quando faziam perguntas sobre religião, questões religiosas, Leonardo da Vinci ele sempre dizia assim, coisa do tipo: eu não sou teólogo, eu deixo essas questões para os teólogos, eu não entendo nada disso. Ou seja, ele sempre fazia uma evasiva. Então, enquanto que Michelangelo ele era um carola, um católico mesmo, um carola, quase um beato, vivia para dentro da igreja. Enquanto que Da Vinci ele sempre estava muito bem vestido, sempre estava muito bem arrumado, usando roupas vistosas, sempre, digamos assim, tinha uma complexão física, atlética. O Michelangelo era magro, sujo, desleixado, que vivia sempre sujo de tinta, sujo de poeira, de mármore, né? Raramente tomava, e vivia dentro da igreja, e era muito desleixado com a aparência. O oposto aqui. E muito antipático. Michelangelo era muito antipático, o oposto também de Da Vinci. Tinha pouquíssimos amigos, não fazia questão de fazer amigos, porque ele sempre via, por exemplo,
quando a primeira vez que Michelangelo foi apresentado a Leonardo da Vinci, Michelangelo foi a primeira coisa que ele falou. Ah, você, você foi aquele que não concluiu, ou que não terminou, que não conseguiu terminar o monumento dos Sforza, para Milão, né? Dos Sforza, da uma família de Milão, que o monumento era um monumento equestre, era um cavalo de bronze. Da Vinci nunca aprendeu, nunca quis esculpir em mármore, não era um escultor mesmo. Então, ou seja, se você imagina você sendo apresentado para alguém e essa pessoa joga na sua cara um fracasso seu, alguma coisa que você não fez, ao invés de valorizar o que você fez. O sujeito era muito antipático mesmo. Pouquíssimo amigo, ele não tinha amigos, é o oposto da vida nesse caso. Mas vamos continuar, porque só citando alguns exemplos, esqueci de dizer o seguinte, você pode notar, isso aqui é uma esfera maciça em cristal. Representa uma esfera maciça em cristal, a mão aqui está deformada pelo peso, mas o manto não se deformou pela ótica do cristal. Isso aqui não foi um erro científico dele, e sim digamos que foi para não interferir na estética do quadro aqui, para que, ao deformar, até a deformação óptica provocada pela esfera de cristal, que é um símbolo dos Médici, então foi na época do patronado da família Médici, certo? Ele sacrificou. E outra coisa, a riqueza de detalhes, etc. Ele levava muito tempo para pintar. A pintura de Da Vinci, isso aqui foi uma encomenda. Essa mulher é uma amante do patrono, do Médici também. Então, a luz está vem nesse sentido aqui. Aqui está aqui, escuro aqui. E tem um monte de coisas inéditas nesse quadro, porque foi um dos primeiros que a pessoa não está nem de perfil nem de frente. Ele gostava de pintar com a pessoa nessa posição, porque era possível explorar mais a personalidade, digamos assim, ou mostrar mais. De perfil, que era moda na época, não dá para demonstrar muita coisa. Não dá para demonstrar muita coisa. E a pessoa com o rosto para um lado, o corpo para o outro, fazendo, né, uma posição mais e esboçando, dá para mostrar mais a expressividade da pessoa e a personalidade, certo? Porque ele gostava de pintar, e ele foi um dos primeiros a fazer isso, mostrando, transmitindo a personalidade do retratado. E não simplesmente um retrato mostrando só a cara. Só a cara. Então, ao colocar esse arminho, né, esse tipo de furão, essa espécie de furão aqui, está mostrando que era uma pessoa que gostava do aconchego, né, de aconchegar. E ele costumava pintar só gente que ele gostava. Realmente ele não retratava, não tinha dinheiro que pagasse a ele para retratar alguém que ele não gostasse. Sim, e essa pintura, e tem outra coisa dessas pinturas e qualquer outra dele, é que muitas delas nunca foram restauradas. Então, elas têm um envelhecimento natural, certo? O que é diferente de como era na época. Também outra característica é que essas pinturas eram muito realistas. Dizem que os relatos da época que dava para perceber a textura e os poros da pele do retrato.
dá para perceber os pelinhos, dá para perceber, no caso da Mona Lisa mesmo, dá para perceber os cílios se afilando, da base até a ponta. Então, o realismo era muito grande também, o capricho. Também a Mona Lisa, ele foram 17 anos pintando, sempre retocando. Tem mais de 30 camadas de tinta na Mona Lisa. Então, ele ia aplicando, ele aconselhava, primeiro, é como se pintasse dessa forma. Pinta primeiro o esqueleto, depois coloca os músculos, depois coloca a pele, depois coloca a roupa. Vai visualizando de uma forma que você não está retratando apenas o externo da pessoa, e sim a parte interna. Mas vamos lá. Aí a Mona Lisa. A Mona Lisa mesmo que está muito amarelada, por causa do verniz. O pessoal considera que ela está sentada, se voltando para... É como a cena fosse o seguinte: ela estivesse olhando para a paisagem e uma pessoa chega e ela está se virando e começando a sorrir pela presença da pessoa. Tem uma outra coisa que não sei se dá para ver, até que eu consigo ver. Essa pupila está mais fechada do que essa. As pessoas têm dilatação de pupila ao verem alguém que gostem, especialmente se for uma atração mesmo. A pupila dilata. Mas, dessa pessoa aqui retratada, existem algumas lendas que eu vou mostrar para vocês, nessa pessoa aqui, que existe, de fato, um contrato, e relatos disso, de que um comerciante de tecidos contratou Da Vinci para pintar a esposa dele, que é a Gioconda, né? Lisa del Giocondo. Ou a Gioconda, porque Lisa, por isso Mona Lisa, de Madonna, de Madame, né? de senhora. Sim, seria senhora, dona. Mas como na época eles chamavam, porque em italiano dona é simplesmente mulher. Esposa é moglie, mas dona é mulher, e o homo, né, homem. Então, certo. Então, Mona era uma forma de falar, a Dona Lisa, Dona Fulana. E essa, sim, considerando que Da Vinci era extremamente observador, então isso que é o principal trunfo dele, certo? A principal genialidade de Da Vinci está na capacidade de observar tudo, desde criança, e chegar a conclusões a partir das observações, olhando, olhando, olhando. Então, se fala, voltando a falar nisso, ele recebeu encomenda, sim, mas nunca entregou o quadro. Quando ele faleceu, ele estava com esse quadro com ele. Então, será que... Aí o que se pergunta é, será que ele era tão observador que viu isso, que ela tem essa... Porque existem algumas pessoas que têm isso mesmo, que uma pupila se dilata de forma diferente da outra, mais rápido do que a outra. Tem um percentual que isso acontece. Até porque a luz está vindo daqui. Seria a pupila estar mais dilatada justamente do ponto que está vindo a luz. Não era para ser isso dessa forma. Então a pupila está se dilatando independente da luz. E esse quadro é tão valorizado justamente porque os autores consideram que aqui tem a síntese dos anos de observações, de estudo de anatomia da Vinci, que a gente vai falar,
e de hidrografia, de botânica, observação das plantas, porque nos quadros dele não tem nada incoerente com a realidade. Ele não coloca uma planta onde ela não existiria, considerando o ambiente. Se ele retrata uma entrada de uma caverna, as plantas que estão ali seriam plantas que viveriam numa entrada de caverna. E de acordo com a estação também. Então, como falo de hidrografia, como é que, porque tem um córrego passando por aqui, como é que ele escava aqui uma ponte, como é que a escavação, o efeito da água em cima do solo. Vamos continuar, porque aqui são estudos, estão em caderno dele, a famosa escrita espelhada, mas a escrita espelhada não tem nada demais, no final das contas. É porque ele era canhoto. E era relativamente comum os canhotos escreverem de forma espelhada, porque era pena, se escrevia, e quando se escreve com a mão esquerda, com a pena no sentido esquerda para a direita, e volta fazendo isso, há uma tendência a borrar, a própria mão borre. E quando você escreve com a mão esquerda, com aqui, da direita para a esquerda, como é escrita árabe ou hebraica, certo? Você não passa a mão por cima do que você está escrevendo. E é mais difícil de borrar, né? Então, era comum entre os canhotos na época aprenderem a escrever desse jeito. E é fácil de ler para quem se acostuma também. Então, ele não queria esconder nada, não, porque era muito fácil ver que isso aqui é espelhado. Se tiver alguma dificuldade, um espelho resolve. Aqui, estudo o movimento de um cavalo. Então, sempre vai ser uma palavra-chave para Da Vinci, como é para muitos renascentistas. Realismo e observar a natureza, e não mais procurar respostas na igreja. A famosa Santa Ceia. As linhas de perspectiva da Santa Ceia, que ele teve que corrigir. O ponto de fuga está na cabeça de Jesus, no rosto mesmo. E é que essa distribuição, houve umas correções para cá. Você pode notar aqui, a linha daqui, esses aqui estão mais altos aqui, como a gente vê agora no plano. Mas acontece que isso aqui é um painel de 9 metros de largura por 4 de altura, e de tamanho real. Num refeitório de um monastério. Aqui ficava o resto da pintura, depois fizeram uma porta, depois fecharam essa porta. Então, os pés de Jesus foram cortados, né? Aqui tinha os pés que diziam que os pés eram cruzados no sentido da cruz. Espera aí um instante. Os apóstolos, etc. Olha, a gente começa a falar mas tudo bem, porque depois a gente... Mesmo que eu estou começando a falar mais de arte do que outra coisa, mas foi a revolução na arte que gerou depois a revolução na filosofia natural, que fez surgir a ciência. Aqui os apóstolos, cada um ele expressando a personalidade. Esses personagens estão muito expressivos também, porque a partir da observação dele ao longo da vida, ele costumava se dizer que ele, jovem, ia para a praça pública com um caderno de desenho, com papel de desenho, e começava a esboçar as pessoas que ele observava gesticulando, as expressões faciais, né? E italianos são muito expressivos, diga-se de passagem também, são muito
né? Eles são muito expressivos, falam com as mãos, né? Mas vamos lá. O que acontece é uma cena que, no caso da Vinci, ele sacrificou o realismo para mostrar todo mundo de frente. É lógico que num banquete, entre 13 pessoas que se conhecem e que convivem diariamente, a mesa não seria posta desse jeito, né? A distribuição seria seria totalmente diferente, né? Pessoas de costa para a gente. Aqui houve um certo sacrifício e, segundo Walter Isaacson, uma explicação é que aqui a gente tem, até porque a mesa é bem estreita, é como se fosse uma representação teatral, que fez parte dele e da Vinci ter dirigido espetáculos teatrais quando jovem. Então, é como se fosse uma cena de uma peça. Essa imagem está mais como uma cena de uma peça teatral, da Paixão de Cristo, em que os atores tinham que estar de frente para a plateia. E aqui mostra a reação dos apóstolos quando Jesus disse que um deles irá traí-lo. Um de vocês irá me trair. Aqui é a reação de grupos de 3 em 3. Desse grupo de 3 em 3, você é uma sequência temporal. Isso aqui, os 3 primeiros, como é Bartolomeu, Tiago Menor e André, levando susto. Os outros 3 já estão na fase de negar, de questionar, de começar a duvidar. Esses estão mais negando mesmo. Eu não. Aqui, apontando o dedo para cima, não, de jeito nenhum. E esses aqui, eles já estão na fase de deliberar o que fazer, para evitar. De perguntar um para o outro o que nós vamos fazer, vamos impedir isso. Então, é uma sequência temporal de 3 em 3 nesse grupo, que ficam 4 grupos, né? Há uma associação, mas essa associação o próprio Isaacson não faz, é que cada apóstolo representa um signo e tem um temperamento uma característica de um signo astrológico. E Jesus são os 12, e Jesus seria o Sol. Até porque, talvez tenha sido a formulação dos evangelhos, tá? Porque ele tinha mais seguidores do que esses 12. Porque foram escolhidos justamente 12, e cada um. Então, dizem que isso é uma influência muito mais antiga do que da época que o Evangelho foi escrito. Mas isso é uma coisa um pouquinho controversa, certo? Professor, você está falando sobre a Santa Ceia, eu lembrei que tem filmes e tal, e tem muitos lugares que falam que ao invés de onde está João, falam que é Maria Madalena. E certo. Esse questionamento que eu fiquei pensando. Certo. Também essa história é controversa. Tanto é que o Isaacson, o autor da biografia, não entra nisso. Não fala isso. Porque, perdão, ele não endossa isso, tá? Porque era comum na época você representar João, por ele ser o mais jovem, por ele não ser ainda, ele era praticamente um adolescente, era comum ele ser representado assim, dessa forma, jovem e sem barba, porque ainda não tinha barba mesmo. Era muito comum. O próprio Da Vinci representou João dessa forma em outros quadros. Então, por isso que ele não endossa. Agora, existem algumas coisas, talvez algumas evidências, de que Jesus, até por alguma passagem no Evangelho, que Jesus ele
tinha um envolvimento muito maior do que está lá com Maria Madalena. Certo? Mas só que isso foi negado para... Isso foi negado nos evangelhos, pelo menos os evangelhos canônicos, que foram escolhidos pela igreja na época da fundação, começaram a ser escolhidos no ano de 180, por aí. Lá em Roma ainda. Quando chega a 400 alguma coisa, com a queda do Império Romano, aquilo já está bem consagrado. E foi uma postura também dos próprios romanos, que eles eram muito misóginos, de mostrar Jesus como uma pessoa que nunca se casou, nunca, ou seja, se manteve longe das mulheres, etc. Isso foi uma postura misógina dos romanos, de que a pureza, e muito mais reforçada durante a Idade Média, né? Essa misoginia da Igreja Católica foi muito reforçada durante a Idade Média, então era inconcebível Deus vivo ter relações com mulheres, etc., e ter mais... certo? Havia uma corrente, quais... Porque eu esqueço os nomes, mas antes desse concílio do ano 180, haviam várias correntes voltadas do cristianismo. Essa que deu origem à Igreja Católica era a ortodoxa. A ortodoxa é chamada a canônica, né? Mas também havia os dodecistas, havia aqueles que acreditavam que Jesus era apenas era um profeta, um enviado de Deus, mas um homem de carne e osso mesmo, e não um ser divino, certo? Era como o profeta Maomé. Só que digamos assim, o maior de todos, certo? Então havia uma corrente dentro do cristianismo que aceitava isso. Havia uma outra que aceitava que Jesus era só espiritual. Não era de carne e osso, não tinha mesmo, certo? Não tinha corpo físico, enquanto que o pessoal da canônico considerava que tinha corpo mesmo capaz de sofrer, enquanto esses não. Ele mostrou sofrimento, etc., que era para a pregação, para a mensagem dele, simplesmente mensagem dele. E tinham os que eram os gnósticos, que era uma linha mais esotérica, que tinha evangelhos gnósticos, como o de Maria Madalena, aquele de Madalena, de Tomé, tinha uns evangelhos que foram excluídos, né? Foram excluídos porque todos os que foram selecionados foram de acordo com, digamos assim, os dogmas estabelecidos por esse pessoal, que acabou predominando, e que desenvolve depois na Igreja Católica. E que, como eu disse para vocês, depois há uma reforço a misoginia, aí depois uma coisa que reforçou a misoginia foi o celibato, foi o bloqueio das mulheres a conduzirem missa, casamentos, até hoje. Né? Até hoje. Esse celibato, dizem que surgiu na Idade Média, não sei qual foi o período, mas foi por questão da herança. Certo? Porque para os membros da igreja não terem herdeiros. Mas vamos lá, continuando. Estudos anatômicos. Essa foto, o original ficou muito desfocado. Mas estudos anatômicos. Olha, Da Vinci, para poder... foi tanto curiosidade dele, quanto necessidade de conhecimento, quanto aumento da capacidade, digamos assim, de melhoria da capacidade de pintura. Estudar anatomia realmente foi extremamente útil para a arte. Certo? Então, como é que ele estudava anatomia? Dissecando cadáveres. Chegou a dissecar 30 e poucos cadáveres, foi um pouco mais de 30.
ao longo de alguns anos. E, na época, não tinha formol, né? E, na época, ele, como é, ele era amigo de um médico, e esse médico iria publicar os estudos anatômicos de Da Vinci. Ele não estava tão interessado, não tinha tempo para isso, mas o médico que trabalhou com ele iria publicar, mas o médico morreu antes disso, morreu jovem. E os estudos anatômicos que mostram aqui é lógico, são realistas, mas como é que se estudava anatomia na época? Dissecando o cadáver, e depois fazendo esboço à medida que ia estudando, e o cadáver entrava em decomposição rápido. Então, tinha que ser logo depois da morte. Tinha uma série de entraves. E ele, imagina, tinha que ter muito estômago para isso. Então, a curiosidade dele era maior, ou a necessidade de conhecimento era uma coisa muito maior do que a repulsa. E ele sendo vegetariano, era uma coisa muito maior do que a repulsa, a necessidade de conhecer. E ele adquiriu habilidade de dissecador muito grande para fazer dissecações e dissecções, né? E ele mesmo descreve o que ele passou para poder para ter isso, a capacidade de dissecar rápido, fazer os esboços e depois desenhar, terminar de desenhar por memória. Muita coisa era de memória mesmo. Ele só esboçava, mas o acabamento, o retoque final tinha que ser feito depois. Então, o estudo dos músculos é que foi super detalhado, que isso seria realmente muito importante para um pintor, né? Ao monumento equestre, ele nunca fez esse monumento equestre em vida, já em Milão, depois do período lá dos Médici, já é bem depois. Ele fez o projeto, fez, porque era para ser fundição em bronze, primeiro tem que fazer em argila, depois fazer uma estrutura de metal para a fundição. Ele nunca fez em vida. Isso aqui foi feito recentemente. Não sei se onde é que está, se está lá em Milão, onde é que foi feito. Está na Itália, se não me engano. Era um monumento para a família Sforza. A ideia dele foi representar pelo cavalo, sem um cavaleiro, né? Não seria algo monumental. Então, esse é o tamanho que ficaria mesmo, muito grande. E o que aconteceu? Ali em Milão, teve uma guerra, uma guerra com os franceses, nesse período que ele estava fazendo. E nessa guerra, certo, o que aconteceu é que o pessoal de Milão perdeu para os franceses. Teve que desocupar, mas o que foi de bronze, etc., foi usado para a guerra. Então, ele ficou sem material, e quando houve a fundição, ele teve que se afastar daí, porque eles foram derrotados, ele acho que foi, se não me engano, foi para Roma, e se perdeu até o molde em argila. Foi perdido na época, porque uma situação de guerra foi diferente, certo? Esse monumento é quase feito, aqui. Então, isso aqui, ou seja, recentemente fizeram coisas que ele não terminou em vida, como também os projetos dessas máquinas, etc. Ele nunca fez, ficou tudo num papel. Aquelas máquinas todinhas aqui, ficou tudo num papel. Isso tem em museu. Né? Construíram as máquinas dele recentemente. Vamos concluir aqui. Certo? Estudo aqui anatômico, recortando aqui o crânio. Cá. Onde é que está? Estamos aqui.
Vamos continuar. Vamos começar agora, depois do período moderno, ou perdão, Renascimento, a gente tem que falar do período moderno. Olha, eu enfatizei muito assim Da Vinci, etc., até porque é por conta dessa biografia. Eu recomendo quem gosta de biografias, ele lê, está muito bom, é muito boa. Mas, vamos continuar aqui. Espera um instantinho. Vamos ver. Olha, vamos. Vou continuar. O começo mesmo da ciência moderna, John Henry, uma das referências que eu tenho, que eu coloquei para vocês, considera que é a revolução científica. É a revolução que permitiu o surgimento da ciência moderna, que ela começa por volta do ano 1500 e termina, esse período de revolução, termina lá por volta de 1700. Houve os eventos que geraram a ciência moderna. A ciência que a gente chama mesmo de ciência é coisa do século XIX ainda. Ainda não é nem do século XVIII, dos anos 1700, é dos anos 1800 mesmo. Certo? E a gente pode até dizer, é do século XX. É do século XX, considerando que a teoria da relatividade e a quântico-ondulatória é coisa do século XX. Realmente não tem ciência atual sem nenhuma das duas. Só quando a gente supera a física clássica é que a gente tem realmente o panorama atual. Mas vamos lá. Primeira grande mudança de paradigma, usando o termo de Thomas Kuhn, que é filósofo da ciência do século XX, né? Do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1961. A Revolução Copernicana. Copérnico botar o Sol no centro. Foi a primeira grande revolução, digamos assim, que é o começo do desenvolvimento do método científico a partir daí. E nós também vamos ver a matematização da representação da natureza. Mas vamos lá. Certo. E o desenvolvimento do método experimental. Tá. Grande mudança. Botar o Sol no centro e a Terra girando em torno. É uma coisa tão banal para a gente recebe a escolarização de considerar que nós giramos em torno do Sol. Um ano terrestre é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. E está tão acostumado a isso que não pensa que isso é muito contraintuitivo. Vai contra os nossos sentidos, vai contra o nosso senso comum. Tanto é que a filosofia aristotélica foi uma filosofia baseada no senso comum e tomar como evidentes as coisas que a gente observa. A gente vê o Sol girando em torno da Terra. A gente não vê a Terra girando em torno do Sol.
Por que que ele colocou o Sol no centro, então? Porque e a questão não é só os planetas retrógrados, o movimento retrógrado dos planetas. A questão não é só isso, porque, olha, porque Ptolomeu conserta isso com os epiciclos, com dispositivos geométricos. Mas um problema em Galileu ele explica por que o planeta gira em torno de um ponto que não tem nada. De um ponto que não tem nada, e isso que esse planeta girando em torno de ponto, girando em torno da Terra, que faz o movimento retrógrado. Né? Também carece, em Ptolomeu, no sistema dele, de explicações físicas. Ele só descreve. Vamos lá. Copérnico, isso aqui é uma reconstrução facial baseada no crânio dele. E em algumas pinturas, mas que foi baseado no crânio dele. Oi. Licença. Aristóteles dizia que a Terra ficava no centro, e depois veio Copérnico falando que voltou. Por que que eles regrediram para essa questão do... Não sei se é certo falar regredir, mas para a questão do helicêntrico, se Aristóteles falava sobre o mundo no centro. Aristóteles, geocêntrico. Ptolomeu, que é no século I depois de Cristo, continua geocêntrico. A Idade Média todinha foi geocêntrico. Certo? A Idade Média todinha foi o geocentrismo. Uma coisa que inaugura a idade, depois do Renascimento, a Idade Moderna, foi justamente Copérnico botar o Sol no centro. E eu vou explicar por quê. Né? Que é uma mudança de mentalidade em relação à Idade Média. A Idade Média é, digamos assim, nesse período anterior, a mentalidade é aristotélica. A gente vê o Sol girando em torno da Terra. A gente sente a Terra parada. Então, como resolver os problemas que a gente está vendo, por exemplo, que o planeta tem movimento retrógrado? Aí, Ptolomeu cria aqueles dispositivos como o epiciclos, deferente, a Terra não estaria exatamente no centro, e sim estaria deslocada do centro, para explicar também por que o planeta se aproxima da Terra e depois se afasta. Então, tudo isso, Ptolomeu resolveu, mas era só de observação. Né? Não tinha nenhuma explicação. É um modelo observacional apenas. O que acontece, tá, é que há uma mudança de mentalidade nesse período renascentista que Copérnico recebe. Aliás, e Copérnico era do clero. Ele não era monge, era um clérigo. E ele era um jurista do clero da Igreja Católica polonês. Sim. Então, não há uma regressão, há uma mudança de mentalidade em relação à Idade Média. Há uma mudança de mentalidade. Vamos lá, para verificar isso fica mais claro. O problema é o seguinte, que o sistema astronômico de Ptolomeu, com a Terra no centro, era muito difícil de calcular. Aqueles epiciclos, dificultava muito os cálculos. E gerava problemas de cálculo para fazer previsões astronômicas. Então, por um dos motivos de Copérnico colocar o Sol no centro foi para resolver o problema matemático do modelo ptolomaico. Quando ele coloca o Sol no centro, resolve todos os problemas matemáticos, torna os cálculos muito mais fáceis. Aqui ainda tinha um defeito, que as órbitas eram circulares e ainda precisava de ajuste. Mas, vou ver o que tem aqui. Olha, eu vou dizer o seguinte, isso é lá John Henry, no capítulo 2, que o mais revolucionário de Copérnico, mais revolucionário ainda do que ele colocar o Sol no centro,
foi a justificativa dele ter colocado. Ele colocou o Sol no centro por questões matemáticas. Digamos assim, ele calculou, chegou à conclusão que o Sol teria que estar no centro por questões matemáticas. Isso, segundo John Henry, é o mais revolucionário de Copérnico. Mais revolucionário ainda, digamos assim, foi o mais revolucionário dele em relação à Idade Média, porque é uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade medieval. Isso é chamado de realismo matemático, certo? Na Idade Média, agora fazendo uma comparação, na Idade Média, a matemática era encarada de forma instrumental, o instrumentalismo. O que é isso? Matemática era só uma ferramenta. Matemática não existia para uma ferramenta humana, para cálculo de área. Também na Idade Média, matemática era aritmética e geometria. A álgebra começou a ser desenvolvida, chegou na Europa lá pelo ano 1100, 1200 e foi aos poucos. E o conceito de zero também foi junto, a partir dos árabes que aprenderam o conceito de zero em contato com os indianos. Então, a gente chama de algarismos, e o nome vem do árabe, né? E álgebra também vem do árabe, e a gente chama de algarismos arábicos, mas na realidade são indianos. Eles aprenderam com os indianos, que já existia uma matemática base 10 com zero, né? Ela sendo base, chamada de base, tem que ter zero. Coisa que não existia na matemática romana. Não existia o conceito de zero. Como é que eles não imaginavam? Como é que dá para... Zero não é que nada. Por que tem zero? Eu vou até explicar para vocês. Eu gosto de explicar. Mas o conceito de zero é uma revolução da matemática. Então, houve, realmente, durante esse período, uma melhoria muito grande da matemática. E isso realmente permitiu o seguinte. Vamos, na Idade Média, a matemática era instrumentalista. Eles não concebiam que a matemática pudesse explicar coisas da natureza mesmo. A física aristotélica, consequentemente, a física aristotélica medieval, que houve alguns aperfeiçoamentos, a gente não pode dizer a física de Aristóteles, mas a física aristotélica medieval, ela era qualitativa. Falava de essência das coisas, das propriedades naturais das coisas, movimento natural, movimento forçado. Não era uma física totalmente diferente da física já de Galileu e depois de Newton, que é uma física matematizada, de variáveis quantificáveis. Certo? Então, em Copérnico, certo, a gente já tem o realismo matemático. O realismo matemático diz o seguinte: sim, a matemática é uma ferramenta humana, uma ferramenta que permite conhecer a natureza. Certo? Permite conhecer. Então, Copérnico, ao calcular que o Sol tem que estar no centro, não é uma questão só matemática, é uma questão da natureza. Se os meus cálculos, esse é o tipo de raciocínio, pensem bem. Se os meus cálculos dizem que o Sol está no centro, apesar de a gente não ver o Sol no centro, é porque o Sol está no centro mesmo. Meus cálculos permitem chegar a conclusões sobre a natureza, sobre a realidade. Isso é o realismo matemático. E isso, pensem bem, fundou a física moderna. Essa mentalidade que em Galileu foi um dos maiores divulgadores, tanto de Copérnico quanto dessa própria mentalidade. E Newton só faz consolidar mesmo. Quando Newton chega na época de Newton nasceu no ano que Galileu morreu, 1400
1642. Quando Newton nasce, ele já pega um negócio já sedimentado, né, em que um matemático poderia realmente descrever as coisas da natureza, as leis da natureza. Olha, na Idade Média era inconcebível que a natureza tivesse leis descritas por relações matemáticas. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. Espera aí. Fazer um parênteses. Eu costumo fazer isso em quadro negro. Certo? Porque aqui, eu estou sem um quadro aqui, mas a gente pode escrever. Área de trabalho, vou abrir qualquer texto aqui. Às vezes eu anoto aqui aviso, né? Aqui, a lista de e-mails. Estão vendo bem aí, né, minha tela? Vou aumentar a... Olha, no sistema numérico decimal, nós temos 10 algarismos, do 0 ao 9. É decimal. Ou seja, base, 10. Na base 10. Mas, em geral, olha, eu aprendi isso com um professor de filosofia no ensino médio, não com de matemática. Entender isso, que a gente ouve, fala muito e não entende por que serve um 0. Ou seja, 0 ao 9, nós temos o quê? 10 algarismos, incluindo o 0. E o 10 se faz como? Repetindo. 1, 0. Acabou. Se a base... Vamos... Seguinte. Se a base for 2, como é que fica? A gente só tem a base binária, é o sistema binal. 0 e 1. Como é que a gente representa os números a partir do 0 e 1? O 0 é 0. Perdão. 0 é 0. 1, 1. E o 2, como é que fica? Como é que vai ficar o 2 na base 2? A gente só tem 0 e 1. 2 é isso. É o 10, né? Porque base 10, o 0 e 1, 0 fica 1, 0 fica 10. Se fosse base 5, 1, 0 seria 5. Base 1, 1, 0 dá 2. Na base 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Epa, começa a confundir agora. 13, 14, 15, 16. Vocês podem notar que cada 0 que a gente acrescenta, aqui é 2, aqui é 4, aqui 8, 16, 32, 64, e assim vai. Potência de 2. E não potência de 10. Cada casa vale a base elevada primeiro a 0, que dá a unidade. Depois, no caso de 2, é só pegar a base, é 10. Elevado a 0 fica a unidade. Mas a outra casa vai ser base, se for 10, 10 elevado a 1 dá 10, é a dezena. No caso de 2,
vale 2. A terceira casa vale 10 a segunda, centena. Ou se for 2 a segunda, 4. Então, para que serve o 0? Preencher os espaços vazios. Na base 10, vou colocar aqui em base 10. Se a gente colocar isso, terceira base é a centena. Então, é 100 vezes 4, 400. Mais, segunda base é a dezena. 0 vezes 10, 0. Mais, a primeira casa é a unidade, que é 10 elevado a 0 dá 1, vezes 2 dá 2. 4 mais 0, mais 400, mais 10 vezes 0, 0, mais 2, 402. Se a gente coloca 400, coloca o 0 aqui, vai ficar 4 vezes 100, 400. 2 vezes 10, 20. Mais 0. O 0 preenche o que significa que aquela casa está sem valores, mas não as outras. Por isso não adianta, 0 à esquerda não serve para nada, né? Só para preencher buracos em planilhas ou coisa assim. Porque 0 à esquerda realmente não vai servir para nada, ele tem que estar ou no final ou entre. Então, na matemática de numeração com base, tem que ter o 0. Tem que ter 0, certo? E o 0 permite a álgebra e permite geometria analítica, um bocado de coisa. Realmente e permite a gente fazer as contas no papel, a partir de algoritmos de resolução. Coisa que porque cada algarismo tem um valor flutuante. Aqui, isso aqui é 2, aqui é 20. Se colocar o 4 aqui, vira 4. Se colocar aqui, vira 40. Se colocar aqui, 400. Se colocar aqui, uma casa depois, mais para cá, para a esquerda, fica 4 mil, 40 mil, 400 mil, 4 milhões. Mas vamos lá. Isso aqui permitiu o desenvolvimento da matemática. Voltando aqui à apresentação de slides, do slide atual. Certo? Olha, Copérnico só foi publicar o trabalho dele pertinho da morte dele. Pertinho da morte dele e foi antes de Galileu nascer. No ano de 1600, dezenas já de anos depois da morte dele, cerca de 10 pessoas aceitavam o sistema dele. Foi muito difícil ele ser aceito. Poucas pessoas aceitavam. Uma das quais, a partir de 1600 e pouco, uma delas em 1600 já aceitavam antes disso, foi Giordano Bruno, que foi executado pela Inquisição no ano de 1600. No caso de Giordano Bruno, foi muito diferente de Galileu, foi muito diferente, inclusive porque Giordano Bruno ele era um militante político e ele era inflexível, enquanto que Galileu não se metia na política e Galileu foi muito mais influente até. E Giordano Bruno ele era um membro da igreja, ele era um frei. Né? Ele era se eu não me engano, dominicano, ou eu sei que franciscano não era, mas ou é agostiniano, não sei, eu não sei agora a ordem dele, sempre esqueço qual era a ordem dele. Professor, foi ele que colocaram uma placa na boca dele para ele não falar? Foi. Um pouco antes da execução. Na época da Inquisição, né? Foi pouco antes da execução, foi executado. E existe um filme
Se vocês quiserem, fica meio difícil de achar. Não achei no YouTube. Eu assisti uns trechos. Eu não achei no YouTube não inteiro. Fica muito difícil de achar, porque é um filme de 1973. Eu assisti em VHS, há muitos anos atrás. É um filme de 1973, um filme, uma biografia de Giordano Bruno. É lógico que... Mas como o roteirista pegou também, na fala dele, pegou, como se diz, na fala dele, lá do filme, textos do próprio Giordano Bruno, textos do Giordano Bruno, certo? E dele sendo levado para Roma. Foram 7 anos que ele ficou preso antes da execução. O processo foi bem arrastado na época, porque muita gente não estava querendo, a igreja estava dividida quanto ao caso dele. Mas ele foi inflexível. No julgamento final, ele não abriu mão das convicções até o fim. Não abriu mão das convicções e, no final das contas, ele confessa que a confissão dele é de que ele foi um derrotado, que ele errou. Ele errou, não. Nesse filme fala mesmo, no finalzinho, que ele diz assim, que ele não errou por defender Copérnico, não errou por isso, por as convicções dele, não errou por causa da proposta que ele tinha de reforma, porque ele queria que a igreja se reformasse. Não errou porque que a igreja, ao dizer que a igreja era baseada no poder político e no sangue, etc., o que ele errou foi porque ele teve a ingenuidade de acreditar que quem tem um poder poderia reformar o próprio poder. Reforma de cima para baixo, né? Quem tem um poder iria querer reformar o poder. Então, a derrota dele foi uma derrota política. Tem um discurso dele que fala justamente isso. Tá, mas voltando a falar agora, essa parte agora nos sistemas astronômicos, eu vou falar de um sujeito que era bastante controverso, que morreu relativamente jovem e cercado de mistérios. Um dinamarquês, Tycho Brahe, que ele é muito esquecido, acho que nos livros de ciências, ele é muito bem esquecido, mas ele foi muito importante na época e muito importante para o Kepler. E também para Kepler, que ele foi patrono de Kepler, na fase final de vida de Kepler. E justamente Kepler usou os dados astronômicos, porque ele foi justamente o maior observador astronômico do tempo dele, da época dele. A pessoa que tinha maior quantidade de dados astronômicos. Isso foi muito importante para Kepler. Então, olha, ele faleceu em 1601, ele demonstrou que cometas e supernovas como eventos celestes e não como algo atmosférico. Então, isso já começa a minar o céu aristotélico. E criou um sistema astronômico misto para resolver os problemas do sistema astronômico de Ptolomeu. Então, o sistema astronômico dele é diferente de Copérnico, que é da mesma época. Então, ele começou, ou seja, ele nasceu... Espera aí, vou ver aqui, vou conferir uma coisa. 1543, que foi que ele faleceu, mas o sistema dele começou a ser divulgado depois da morte dele. E em 1546, 3 anos depois que ele nasce. Então, ele tinha conhecimento do sistema de Copérnico, mas ele propõe outro modelo.
Tem aqui um vídeo mostrando com animação como era o modelo. Madeira, você pode notar que ele colocou o Sol no centro. Sim. E a Terra também. Então, na realidade, o que ele coloca, que a Terra é imóvel, e que isso tudo aqui, a partir do Sol, se move em torno da Terra, e Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se movem em torno do Sol. Ele colocou que os planetas se movem em torno do Sol, e esse sistema todinho se move em torno da Terra, e a Lua independente. A Lua se move em torno da Terra independente. É melhor mostrar numa animação, mas qual é o efeito disso? Que a Terra está parada e vê tudo girando em torno dela. É, de fato, um sistema, um modelo de um observador, porque a gente está observando aqui da Terra e estamos observando, olhando as coisas girarem em torno da gente. Isso aí carece de realismo matemático também, mas vamos ver aqui. Vou ver se consegue aparecer para vocês. Eu não gostei do autor desse vídeo ter colocado correct, aqui, correto. O ptolomaico, né? Geocêntrico com epiciclos, aqui os epiciclos, o planeta, o Sol aqui girando em torno da Terra sem epiciclo, a Lua aqui bem pequenininha, aqui, não, está aqui, está aqui a Lua, a Terra girando sem epiciclo, mas o planeta tem que girar com epiciclo para fazer o efeito de ir para frente e para trás, para fazerem os... daquele efeito de movimento retrógrado. O de Copérnico, Sol aqui no centro e planeta girando em torno do Sol, inclusive a Terra. Está muito pequenininho, e essa figura também não gostei, porque não... Aqui, essa figura aqui não é de Copérnico, nem essa aqui é de Ptolomeu, mas tudo bem. Essa figura aqui é da ilustração, todas as duas são ilustrações de um livro de Galileu, Diálogo sobre os maiores sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. E aqui o Tycho Brahe é geoheliocêntrico, é híbrido ou misto. Vocês veem aqui, a Terra está aqui parada e o Sol aqui girando em torno da Terra, com as coisas girando em torno do Sol. Então, isso dá o efeito, provoca o efeito de movimento retrógrado, de acordo com quando é que o planeta está sendo observado. E encaixa muito bem com as observações. E ele mostrou que realmente se encaixa muito bem com as observações. Aqui só o dele. Não. A Terra parada, Lua girando em torno da Terra, e aqui tem uma hora que o planeta está girando de um jeito, vamos acompanhar esse, e tem outra que ele faz um movimento, quem está vendo aqui da Terra vai fazer um movimento retrógrado. Vamos falar de Galileu depois, certo? Até porque o trabalho de Kepler é um pouquinho anterior ao auge do trabalho de Galileu, o auge astronômico. A lei de Kepler são 3. Ele desenvolve a partir dos resultados de observação de Tycho Brahe. Kepler e Brahe não podiam ser mais diferentes entre si. Kepler era um protestante alemão e Brahe um protestante alemão pobre, Kepler, de família humilde, pai mercenário, que desapareceu, saiu para uma guerra e nunca mais voltou. Provavelmente ele morreu. Provavelmente ele faleceu numa guerra dessa, mas se perdeu, né? O irmão mais velho dele faleceu com 40 anos de idade,
voltou para casa depois de querer se aventurar pelo mundo e até mendigou, e voltou para casa muito doente, e veio a falecer com uns 40 anos de idade. E ele era uma criança cheia de problemas de saúde, e por isso mesmo ele acabou encontrando paz estudando. Como ele era uma criança de bom desempenho acadêmico e mais de origem humilde, certo? Ele teve a ajuda dos professores, ajuda para continuar os estudos e se torna professor de matemática. O trabalho dele todinho começa a partir daí, porque ele era um professor de matemática, interessado em astronomia, e que toma conhecimento de Brahe, que era um nobre, riquíssimo, dinamarquês, e que também interessado em astronomia, mas para ele, ou seja, ele não precisava trabalhar, o Brahe não precisava trabalhar. Então, o Kepler consegue o patronato de Brahe, o apoio de querer estudar sem precisar trabalhar, de ter alguém para... um mecenas, né? Eles vão trabalhar juntos. Agora, Brahe era católico, era bom vivant, gostava de beber, enquanto que Kepler era protestante, puritano, que não bebia, não participava de festas, nada disso, tudo isso era proibido para ele, vivia para estudar. E, se eu não me engano, ele nunca se casou. Então, a lei de Kepler, aqui está uma figura com as duas primeiras delas. Tá? As órbitas do planeta em torno do Sol são elípticas e não circulares. O Sol está não no centro de uma órbita circular, mas no foco de uma órbita elíptica. Essa é a primeira lei. Lei, nesse sentido, lei é uma descrição de relações e não há uma teoria. Ele não consegue explicar por quê. Isso aqui é uma descrição a partir dos dados astronômicos e de cálculos, né? Então, a segunda lei diz que essa área 1 é igual à área 2. Mas, ou seja, no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo, um mês, por exemplo, se aqui a Terra está próxima ao Sol, se essa área é a mesma do que essa área que está mais distante, o que significa isso é que esse arco da parábola é menor, ou seja, a Terra percorre um espaço menor quanto mais distante ele estiver no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o movimento de um planeta em torno do Sol não é regular. Ele acelera e desacelera. Certo? A terceira lei, vou ver aqui. Até quase, mas vamos lá. Isso é bom vocês virem no original, certo? Porque há uma explicação aqui, primeira lei. É melhor vocês virem no original, eu vou dar o link. É melhor. Porque espera aí. É. A elíptica ao redor do Sol, só um dos focos. O que ele
aqui é a excentricidade do planeta ao redor do Sol. Então, os planetas, as órbitas são pouco excêntricas, porque quanto mais perto do On, mais alongada é a elipse. Então, isso fala da Mercúrio e Plutão, que os extremos são muito alongados, enquanto as órbitas dos outros planetas variam um bocado. Realmente não há uma relação entre. Não há uma relação de mais perto e mais. Seria mais excêntrico e o mais longe menos excêntrico. Não há. Mas quanto menor esse valor, mais parece um círculo, sem ser. Então os focos ficam mais próximos. Não é. Então, aparentemente é um círculo, mas sem ser, né? Sim. E é o seguinte, numa órbita zero, se a órbita for. Se a excentricidade zero, quer dizer que seria um círculo. E o movimento do planeta, sendo um círculo, lembre-se da segunda lei de Kepler, torna a velocidade uniforme em torno do Sol. Realmente torna a velocidade uniforme, mas isso não acontece. Por questões da gravitação universal, mas não é isso, não é, ou seja, que não é da época do próprio Kepler. Matéria traz matéria na razão direta das massas e quadrado do inverso da distância. Quer dizer, no inverso, perdão, do quadrado da distância. No inverso, que é ao contrário, né? No inverso, quadrado da distância. Quanto mais afastado, menor a atração. De acordo com Newton. Em Einstein não existe atração. Existe outra coisa. Deformação espaço-temporal de um corpo que tem muita massa, e essa que torna essa deformação espaço-temporal do espaço-tempo ao redor do corpo, e essa deformação gera uma onda, a onda gravitacional, que captura em torno desse corpo um outro também tem massa, aí depende das relações de massa. Não é uma atração, é um efeito de uma onda gravitacional. Isso é de acordo com Einstein. Segunda lei de Kepler, aqui. Tem T1 a T2, vai uma área. Área por tempo. Ó, a área A1 dividido por T1, delta T1. Delta T2. Uhum. Olha, quando o delta T1, ele está aplicando que foi igual, realmente, essa é a lei de Kepler. Velocidade, a área dividida pela variação de tempo, que dá a velocidade aureolar, vai ser sempre igual para um mesmo
no mesmo intervalo de tempo. Em intervalo de tempo iguais, o vetor posição varre áreas iguais. Periélio mais próximo, afélio mais longe. A velocidade vai diminuindo aqui e a velocidade de translação aumenta à medida que vai para o periélio. Movimento retardado aqui, movimento acelerado aqui. Sim, agora a terceira lei de Kepler, que eu não falei. Movimento retardado aqui, acelerado aqui. Olha, essa distância do periélio e distância do afélio. Vamos. Raio médio de órbita do planeta. São mais duas distâncias por 2, dá um raio médio. O período de translação é o ano, né, do planeta. Terceira lei de Kepler, olha. R ao cubo dividido por T ao quadrado é constante. Que ela depende da massa do Sol, essa constante. Certo? Com 2 planetas. É igual a constante. Olha, o que a terceira lei de Kepler diz que essa constante vai ser a mesma para qualquer planeta. Se você pega o raio médio ao cubo dividido pelo período do ano do planeta ao quadrado, vai dar um valor, e esse valor é sempre constante. Certo? Vai ser sempre constante, não interessa qual é o planeta. Se pegar o raio médio do planeta elevado ao cubo, dividido pelo ano daquele planeta ao quadrado, vai dar um valor com a Terra. Pegar em Marte vai dar o mesmo valor. Certo? Essa é a terceira lei de Kepler. É a lei dos períodos, a lei de Kepler. Bom, vamos começar a falar de Galileu. Qual é o papel de Galileu? Olha, vou dar uma introdução geral. Galileu, tem muita gente que diz que ele foi o fundador da ciência moderna, desse período moderno. Ele tem várias contribuições. Eu vou passar um documentário para vocês. Eu tenho em DVD, mas eu vou compartilhar no YouTube. Fica um pouquinho cansativo, mas eu vou passar um DVD também. Documentários desse tipo, ele tem um defeitinho que eu considero, que não sei, porque tem coisa que fica muito arrastada. No caso, como tem muita coisa biográfica, mas ele mostra bem a situação da época. É bom a gente fazer comentários sobre questões que estão lá no documentário, certo? Eu vou falar na época, mas vamos lá. Introduzindo qual foi as grandes contribuições de Galileu. Crítica ao aristotelismo medieval. Certo? Ele foi um dos principais críticos
do tomismo, do aristotelismo medieval. Ele assume uma mentalidade totalmente diferente e derruba a física medieval, todos os pressupostos. Ele vai acabando com a física medieval e critica. Só que a igreja, na época, ainda era aristotélica. Muita gente das universidades, que mesmo não sendo da igreja, ainda eram aristotélicos. Na realidade, Aristóteles ainda era o paradigma da época. Ainda era o paradigma da época. Então, ele foi um dos principais, digamos assim, pensadores que contribuíram para acabar com o aristotelismo. Outra coisa que faz parte também de acabar com o aristotelismo é a matematização da natureza, da representação da natureza. Galileu começa a vida dele como professor de matemática também, certo? E os matemáticos da época começaram realmente a mudar aquela mentalidade medieval. Ele começa como professor de matemática e já tinha uma mentalidade, digamos assim, um pouco platônica, mas na mentalidade de Galileu não é platônica, tem uma influência platônica, mas não é algo diferente, em que a matemática, mesmo sendo uma representação, uma criação abstrata humana, ela estava na natureza, pelas proporções das coisas que existem na natureza, pelas quantidades de coisas que existem na natureza, por exemplo, coisas como quantificáveis como massa, etc., e promovem relações de proporcionalidade. Isso existe na natureza. Professor, Oi. Qual foi o intuito dele em acabar com o aristotelismo? Porque ele não aceitava. Ele achava que está tudo errado, a parte de filosofia natural. Achava que está tudo errado. E a história mostrou que ele estava certo. O desenvolvimento da física experimental mostrou que ele estava certo. A física de Aristóteles, a física aristotélica, é toda furada. Não resiste à experimentação, a hipóteses verificáveis experimentalmente. Não resiste a Galileu desenvolveu experimentos como plano inclinado para desacelerar e poder observar a aceleração. Ao invés de cair, deixar um objeto cair, era um plano inclinado, e para mostrar que, por exemplo, em Aristóteles, chegava-se à conclusão, a partir dos estudos de Aristóteles, que um corpo em queda livre teria velocidade proporcional à massa, enquanto que não, a velocidade não depende da massa. Eles caem, uma coisa leve e outra pesada, com muito mais massa, descontando o efeito do ar, né? da resistência do ar, certo? Se for no vácuo, por exemplo, que fica bem evidente isso. Caem junto. Chegam ao chão da mesma forma, porque a massa é insignificante no caso da atração gravitacional. Em Aristóteles não tem gravidade, tem ocupar seu lugar na natureza. Em Galileu já começa a ter força de atuação, tem vetores, uma trajetória de uma bala de canhão, por exemplo, é parabólica. Em Aristóteles não seria. Seria reta e depois cairia na reta também. Só porque só tem uma força de atuação. Em Aristóteles, ou você tem movimento natural, que é procurar seu espaço natural. Em Aristóteles, uma coisa cai, não é porque tem uma força de atração, ou em Einstein é mais difícil ainda a coisa. É uma deformação do espaço-tempo. A gente está preso aqui porque a Terra tem tanta massa suficiente para gerar uma deformação de espaço-tempo que nos pressiona por cento dela. Né? E em Aristóteles, ele considerava que um corpo caía porque era propriedade natural do corpo cair, por ele ser formado de terra e água, ou água.
e ar e fogo subiam por ser da natureza deles. É uma coisa muito diferente. Em Aristóteles não tem espaço absoluto, né? Só tem um componente de movimento e assim vai. Então, o conceito de experimento também é de Galileu. Ele começa ali a desenvolver o método experimental, a gente vai ver isso. É um começo do método experimental. Um começo, é o conceito de experimento. O que é experimento? Você testar a hipótese em condições controladas. É um conceito que não tem em Aristóteles. O método de Aristóteles era pegar verdades evidentes por si mesmas, aos nossos sentidos, e usar como premissas de deduções. Enquanto que o método experimental é um método de você procurar criar uma hipótese, que é uma explicação provisória, e montar um experimento para testar aquela hipótese, você isolando, criando condições, condições controladas, certo? Então, outra coisa foi defender Copérnico, vamos dar um intervalo. Outra, o uso da luneta para observações astronômicas. Uma grande inovação dele, certo? Ele não criou nenhum sistema astronômico. Ele defendeu Copérnico e foi a parte da astronomia dele, defesa de Copérnico e o uso da luneta. E a luneta mostrou que a Lua tem crateras, que não era perfeita, que o Sol tem manchas, que não é perfeito. Então, isso também contribuiu para acabar com o aristotelismo, que exigia um céu perfeito. Então, no ano de 1600, no começo aqui, até 1630, por aí, muita gente acreditava ainda que da Lua para lá as coisas teriam que ser perfeitas porque eram formadas pela quinta essência aristotélica, enquanto que não, é formado por matéria mesmo, como é a mesma matéria da Terra. Então, em Aristóteles, a Terra está no centro, e assim vai. Olha, eu não vou dizer o seguinte, o que Galileu criticava era a física natural, ou seja, a filosofia natural aristotélica e o próprio método aristotélico para chegar a conclusões sobre a natureza. Não é a lógica, não é a parte de ética, não é a metafísica, já é outra coisa. Realmente, Aristóteles tem livro ensinando a argumentar. Ainda hoje se estuda Aristóteles, né? Mas Aristóteles, a parte de filosofia natural não resistiu à ciência experimental. Não resistiu mesmo. Nem se coisa à parte. Então, não se usa realmente ouvir falar que tem gente que está criticando a ciência moderna, a ciência atual, usando a argumentação aristotélica. Então, essa pessoa voltou para a Idade Média. Quem faz isso voltou para a Idade Média. Está jogando fora resultados de séculos de experimentações, desde Galileu para cá, né? Que a experimentação foi se desenvolvendo, o método chega ao auge no século XIX, mas houve do século XIX para cá sofisticação tecnológica para permitir experimentos cada vez mais sofisticados. Em termos de método, o auge é o século XIX, né? Mas vamos lá. Eu vou... está aqui. Versão do History Channel. Está aqui. Eu vou dar um intervalo. Vamos, pessoal. Tem umas coisas para resolver lá da parar de apresentação. Tem umas coisas para resolver no intervalo. Vou ter que fazer isso da chefia do departamento. Professor, você vai colocar aqui no chat esse link do comentário? Eu vou compartilhar com vocês. Eu vejo como é que fica melhor, tá? Eu acho que é melhor no chat. Fica melhor para vocês no chat. Vão lá e vão para o documentário. É melhor mesmo. Porque compartilhar minha tela, eu já vou colocar logo para quem quiser ir vendo, que eu vou dar um intervalo.
A questão, vou abrir, né? A questão é, ele é muito longo. Eu acho que não está gravando. Acho que não está gravando. Está gravando. Professor, só uma pergunta. Ainda está gravando. Eu vou interromper a gravação. Certo, peraí, vou interromper a gravação para começar o intervalo. Vai.